Caríssimos irmãos e irmãs, a primeira leitura de hoje, retirada do segundo livro de Samuel, apresenta este evento do pecado de Davi e do seu encontro com Natã. O contexto é o seguinte: Davi, diz a palavra de Deus, cresceu em riqueza, em poderio, e ele não ia mais para a guerra, ele não ia mais com os seus soldados para o fronte de batalha, caiu na ociosidade. E um dia, passeando pelo teto do seu telhado, do seu palácio, ele viu uma mulher se banhando de lá de cima. Ele viu uma mulher se banhando e a desejou no seu coração. Aquela mulher era casada com Urias, um general seu, dedicado, bom, que gastava a sua vida para defender o seu rei. E ele, Davi, não pensou duas vezes, mandou Urias ficar no fronte mais perigoso para que ele morresse. Aqui estou resumindo a história. Ele pegou a mulher, teve intimidade sexual com ela, ela engravidou, e ele então mandou Urias, o esposo, para o fronte mais perigoso, no local mais indefeso, para que ali ele morresse e o seu pecado não fosse descoberto. Mas bem, fez isso, e Deus então enviou Natã, o profeta, para recordar-lhe a sua culpa. Diz então, início, capítulo 12 do segundo livro do profeta Samuel, diz que Natã foi ter com Davi e disse: eu gostaria de contar uma história para o Senhor meu rei. E o rei nem imaginava que alguém havia descoberto o seu pecado, e disse: conte-me. E o profeta disse: olha, numa cidade havia dois homens, um rico e o outro pobre. O rico possuía ovelhas e bois em abundância, o pobre só possuía uma ovelha pequenina que tinha comprado e criado. Ela crescera, aquela ovelhinha crescera na sua casa. Veio um hóspede à casa do homem rico, e este não quis tomar uma das suas muitas ovelhas e bois para dar ao seu hóspede, mas pegou a ovelhinha daquele que possuía apenas uma, matou-a e deu-a para o seu hóspede. Davi ficou indignado contra esse homem e disse: pela vida do Senhor, o homem que fez isso merece a morte. Interessante, meus santos, diante daquele pecado, daquela história, Davi foi tomado de indignação. Ele teve clareza do pecado cometido por aquele homem, e o profeta Natã disse: esse homem és tu. Meus irmãos, se nós não fôssemos tão superficiais e de uma consciência tão pouco sensível à graça de Deus, por culpa própria, uma consciência tão pouco iluminada, nós veríamos quão graves são os nossos pecados e o que eles verdadeiramente merecem. Davi tinha uma clareza imensa para o pecado alheio, mas uma consciência muito obscurecida para o seu próprio pecado. Quando às vezes, eu já citei aqui alguma vez uma frase na época, cardeal Joseph Ratzinger, que ele escreveu um livro, Escatologia, e nesse livro ele falava que o homem moderno
se acha muito bom para merecer o inferno. Quando nós falamos que nós merecemos o inferno por causa dos nossos pecados, nós como que nos escandalizamos. Que isso? Porque não é que eu seja um pecador, que Hitler mereça o inferno. Tá bom, porque você tem uma consciência muito clara do pecado dele. Que um estuprador de criancinhas mereça o inferno, ok, mas que eu mereça o inferno, que isso? Aí já é um exagero muito grande, porque a sua alma, a sua consciência está tão entorpecida que você não consegue perceber a maldade e a grandeza dos seus pecados. Pois bem, quando o profeta Natan apresentou aquele exemplo, Davi, tomado de indignação, disse: este homem merece a morte. E o profeta disse: esse homem és tu. E começa então o profeta a dizer: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a espada não se afastará de tua casa, porque tu me desprezaste e tomaste a mulher de Urias para fazê-la tua esposa. Tu me desprezaste, isto é, eu te ungi rei. Tu eras apenas um pastorzinho, uma criança, e eu te dei uma força e uma coragem poderosas, que tu derrubaste Golias. Eu te dei uma força imensa, que tu mataste o leão. Eu te ungi rei de Israel. Eu te fiz vencedor contra todos os teus inimigos. Eu uni Israel ao teu redor. Eu te acumulei de bênçãos e de riquezas. E tu não foste generoso o suficiente para, por amor a mim, renunciar ao pecado. Às vezes, muitas vezes, não poucas vezes, nós nos esquecemos de quão bom é Deus conosco, de quantas graças Ele tem nos concedido, e com muita facilidade nós pecamos contra o Senhor. Nós nos esquecemos do que Ele nos fez, de como Ele tem cuidado de nós, de quão grande tem sido a sua paciência para conosco, e esquecendo de Deus, caímos, abraçamos toda ofensa contra nosso Senhor. Davi então, diante desse pecado, ele chora. Diz aqui no versículo 11, que diante disso, versículo 13, Davi disse a Natan: eu pequei contra o Senhor. Aqui está muito resumido, mas nós sabemos que o Salmo 50 foi composto por Davi por ocasião desse pecado. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia, na imensidão do vosso amor purificai-me, lavai-me todo inteiro do pecado e apagai todas as minhas transgressões. Eu reconheço toda a minha iniquidade, o meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. E o Salmo continua. Ele pede a Deus um coração puro, um coração que o ame. O que é que nós precisamos, meus irmãos, hoje diante desta palavra, suplicar a nosso Senhor? Que Ele nos dê uma consciência dos nossos pecados. Porque nós que somos expertos nos pecados alheios, nós que com muita facilidade apontamos o dedo para o outro quando peca, e principalmente quando peca contra nós, que nós tenhamos esta consciência reta, iluminada pela graça de Deus, que é dom de Deus, que é dom do Espírito Santo. Não é assim que São João, no capítulo 16 do seu Evangelho, diz que o Espírito é aquele que nos convence do pecado? Pois bem, pedir a Deus o seu Espírito Santo, Espírito este que Ele quer nos conceder, e que se nós, batizados, não o temos recebido, é por culpa própria.
Se nós, batizados, não temos intimidade com o Espírito Santo, não é porque Deus não nos deu o seu Espírito, mas é porque nós estamos fechados para recebê-lo. Então, pedir, meu Deus, me concede a graça de vencer as minhas barreiras, os meus fechamentos, para que eu tenha uma clareza dos meus pecados. Para que eu, tendo a clareza dos meus pecados, eu me arrependa. Para que eu, tendo a clareza dos meus pecados, eu vos ame. Porque nós estamos pedindo a Deus que nos conceda a graça da consciência dos nossos pecados, não para que nós fiquemos deprimidos, com a moral baixa, que tenhamos uma baixa autoestima, não, mas para que, reconhecendo os nossos pecados e o amor de Deus, nós o amemos e nós nos arrependamos das nossas faltas. Existe uma outra passagem lá no Evangelho de São Lucas, no capítulo 7, versículo 35 adiante, o episódio da mulher pecadora, que diz que uma mulher, que Simão, não Simão Pedro, Simão o fariseu, convidou Jesus para um jantar, e Jesus aceitou. Chegando lá, estava ali o fariseu olhando para Jesus, querendo pegá-lo numa situação delicada, e diz que uma pecadora pública, uma mulher conhecida pelos seus pecados, ela entra na sala e começa a chorar e a lavar os pés de Jesus com as suas lágrimas, e a beijar e a enxugar com seus cabelos. E o fariseu diz: se ele fosse profeta, ele saberia que tipo de mulher é essa que o está tocando. E Jesus conta uma história. Da mesma maneira que Deus fez com Davi por meio de Natã, agora é o próprio Deus que faz com Simão. E diz: Simão, vou te contar uma história. Um homem tinha 2 devedores. Um devia muito, outro devia pouco. Ele perdoou os 2. A quem ele amou mais? E Simão, sem nem perceber que, assim como Davi estava proclamando a sua própria condenação, a sua própria sentença, ele diz: aquele que a quem perdoou mais. Ele diz: pois bem, eu entrei na tua casa e tu não lavaste os meus pés, não me deste água para lavar os meus pés, tu não me deste o ósculo, tu não ungiste a minha cabeça, e esta mulher que tu estás julgando fez tudo isso. Olha, ela muito amou, os seus pecados estão perdoados. E a palavra não diz que Simão o fariseu disse: perdão, Senhor, eu pequei. A palavra diz, por ali, aquela passagem vai terminando, e Simão em nada se pronuncia. Meus irmãos, peçamos a Deus que nos conceda a consciência dos nossos pecados, mas também o arrependimento deles. Que nós choremos os nossos pecados, porque, meus santos, pode ser que tenhamos a consciência dos nossos pecados, mas isso não nos mova a uma contrição, a um arrependimento. Porque diante daquela revelação de nosso Senhor, Simão ouviu os seus pecados, mas não se arrependeu. Davi ouviu os seus pecados e se arrependeu. E você? Vai se arrepender? Tem se arrependido? Tem pedido a Deus a graça do arrependimento? Você tem batido no peito todos os dias e tem dito: meu Deus, por graça tua, eu tenho conhecimento dos meus pecados. Eu tenho visto quão mal eu tenho sido e como tenho aproveitado pouco as graças que tu me concedes, e como tenho desperdiçado outras. Me concede, meu Deus, a graça de chorar os meus pecados, a graça de me arrepender das minhas faltas, para que o teu perdão seja eficaz na minha vida, para que o teu perdão tenha cada vez mais acesso. É interessante, né, que a igreja ensina que uma contrição perfeita
justifica até uma alma em pecado mortal. Uma pessoa que se arrepende, que tem uma contrição perfeita, ela tem até o perdão que se obtém no confessionário. É claro que, como nós nunca sabemos se alcançamos a contrição perfeita, sempre devemos nos confessar. Mas para que você compreenda o alcance de uma contrição perfeita, a contrição perfeita, ela nos obtém, inclusive, o perdão das penas, não apenas da culpa. Quando nós nos confessamos, nós temos a culpa perdoada, mas nós purgaremos por aquele pecado, aqui na terra ou no purgatório. A contrição perfeita nos liberta até mesmo das penas, isto é, nós somos absolvidos totalmente, porque a quem muito amou, muito será perdoado. Peçamos nesta Eucaristia, peçamos nesta Santa Missa, peçamos nas nossas orações, que Deus, por misericórdia, primeiro, nos livre de toda a cegueira dos nossos pecados, que nós vejamos os nossos pecados, e que Ele nos conceda também um amor tão profundo por Ele, que nós nos arrependamos e nos arrependamos perfeitamente de todas as nossas imperfeições e pecados. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.